Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, o meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 21 de abril de 2022, quinta-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, eu já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos? Bom, tropa, quinto amanhã, feriadão, eu sei que você vai curtir, mas vai deixar algumas coisas prontas, né? Eu sei que você vai. Quem for trabalhar no ao vivo, quiser aproveitar esse feriadão para poder evoluir, show de bola, tem uns joguinhos interessantes também. Passando sobre ontem, teria sido um dia maravilhoso pra gente, se não fosse o Bet levar um gol ali no final. O Bet não conseguiu, até jogou bem, não conseguiu fazer o gol. No final, uma bola que estava quase perdida, acabou virando o gol do Elche, mas faz parte, né? Não tem jeito. Vamos lá, vamos pra amanhã então, que eu sei que vocês querem curtir o feriadão, pra gente não enrolar muito. Primeiro jogo que eu separei, 2 horas da tarde, deixa eu descer mais um pouco, é o jogo do Sevilha, que vai visitar o Levante. Olha só a situação do Sevilha. O Sevilha, ele chegou a disputar a liderança ali com o Real Madrid. Agora ele caiu bastante, ele já é o terceiro colocado, já está ameaçado até ficar fora. Se o Bet não tivesse perdido ontem, por exemplo, o Sevilha já estava ameaçado a ficar fora da vaga da Champions. E aí, cara, o Sevilha vai enfrentar simplesmente o Levante. O Levante que em 32 jogos venceu apenas 5, empatou 10, perdeu 17. Em 32 jogos o Levante sofreu 62 gols, é muita coisa, é um time muito fraco. E o Sevilha, em 32 jogos, perdeu apenas 4. O problema do Sevilha é que ele empata bastante, ele empatou 12. Fez 46 gols, não é um time que faz muito gol, mas tem a melhor defesa da competição. E olha só, quando a gente olha esse cenário, a gente pensa que não, Sevilha vai ficar com uma cotação bem baixa, né? Mas olha a cotação que a gente tem pro Sevilha. 2.10. Que momento do Sevilha que dos últimos 5 jogos venceu apenas um. Inclusive esse último jogo estava ganhando de 2-0 do Real no segundo tempo, acabou levando a virada dentro de casa. Enfim, mas é o jogo que eu encaro como uma oportunidade a gente explorar essa oddzinha aqui, tá? Porque o time do Sevilha continua sendo a melhor defesa, continua sendo um time muito melhor que o time do Levante. Vamos dar uma olhada aqui no histórico rapidinho. Sevilha vem de 4 vitórias seguidas contra o Levante e 9 jogos de invencibilidade. Então, ó, freguês. Levante dos últimos 7 jogos em 5. A gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 6 em 5 foram ambas marcam. Sevilha é um time under, né? Porque é um time que sofre poucos gols, mas vem sofrendo gol nos últimos 3 jogos. Então, tropa, é o seguinte, para essa partida aqui, não posso descartar o fato que o Sevilha vive um mau momento e o Levante vive um bom momento, mas essa odd aqui me chama, tá? Essa odd aqui me chama para eu poder explorar um empate anula, um dupla chance, que aí eu ganho com empate, entendeu? É uma cotação interessante para a gente jogar junto com o empate. Sevilha é um time que perde pouco, pô. Sevilha perdeu 4. Se não fosse aquela derrota para o Real Madrid no domingo, teria perdido apenas 3 no campeonato todo. Então, acredito que o Sevilha não perca, no máximo empata. Tem o risco de estar no mau momento, mas acredito que é o jogo ideal para o Sevilha voltar a vencer e dar uma repaginada ali rumo à Liga dos Campeões, tá bom? Quem quiser fazer uma entrada seca, se você quiser, tem um handicap que é o 0,25. Que é o quê? Se empatar o jogo, você perde apenas metade. Ele está pagando em torno de 1.7, 1.8, deve estar nessa faixa aí. E você fica resguardado ali em caso de empate, você só perde a metade. Para mim é mais interessante do que buscar essa vitória seca. Placar para mim desse jogo, 1-0. 2 horas da tarde tem o jogo do Malmo. O Malmo, que é o atual campeão sueco, vai visitar o Värnamo. O que eu tenho de interessante aqui? Vamos lá, só que você vê a Race, a temporada começou agora do campeonato sueco, então o Malmo vem de 3 jogos de vencibilidade e o Värnamo vem de 3 jogos sem vencer. O Värnamo que acabou de subir para a primeira divisão, já está sentindo aí que o ritmo é diferente e o Malmo é o atual campeão, é um time extremamente dominante na Suécia, tem tudo aí para brigar por mais um título. Malmo em 3 jogos fez 5 gols, sofreu 1, e o Värnamo em 3 jogos fez apenas 2 gols, mas sofreu 6, já tem média de 2 gols sofridos por partida. Vamos dar uma olhada no histórico. Värnamo vem de 6 jogos sem vencer. Dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 6 em 5, foi a primeira equipe a sofrer. O Malmo está com 8 jogos de invencibilidade. E o contrário, dos últimos 6 em 5, foi a primeira equipe a marcar. Se você olhar aqui, a Liga teve apenas 3 jogos, mas estava rolando a copinha aqui que o Malmo tirou onda. Então vamos lá, para esse jogo aqui, dá para explorar a vitória do Malmo? Dá. Tem um time melhor, vai pegar um time que está se encontrando, um time que subiu agora, está sentindo esse ritmo, dá para explorar essa vitória. Dá para explorar com o empate anula, porque eu acredito que o Malmo não perde esse jogo, no máximo empata, até porque o jogo é fora de casa, pode ser interessante a gente ir com um empatezinho também.
Tá bom? Quem quiser explorar o mercado de gols, também jogo do Malmo é muito difícil, a gente não vê pelo menos 2 gols. Malmo tem um grande ataque, sempre é o melhor ataque da competição, vai enfrentar uma defesa fraca de um time que precisa se expor dentro de casa, precisa tentar vencer para sair dessa situação aí, né? Não começar assim tão mal. Então acredito que pelo menos 2 gols a gente veja, fica a critério de vocês, mas essa vitória com empate anula me pega mais. Placar para mim, 3-1 pro Malmo. Continuando às 2 horas, temos um jogo aqui interessante pela Suíça, semifinal da Copa, jogo único. Eu tenho o St. Gallen, que vai visitar o Iverdon. St. Gallen, que é um time da primeira divisão, e o Iverdon é um time da segunda. Cotação interessante, até porque o jogo é fora de casa. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O St. Gallen, dos últimos 6 jogos, em todos os 6, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 10, em 9 foi a primeira equipe a marcar. Dos últimos 10, em 9 venceu o primeiro tempo. E o Iverdon, dos últimos 7, em 5 foi a primeira equipe a sofrer. Se a gente olhar aqui, o St. Gallen, né, os jogos dele, 3-2, 2-2, 3-0, 9-0, 3-2, 3-0, é um time recheado de gols em suas partidas. Do outro lado, o Iverdon, que é um time que, além de ser da segunda divisão, vive um mau momento. Dos últimos 3, 6, 9 jogos, venceu apenas 2. Então é o seguinte, acredito na vitória do St. Gallen, é a oportunidade dele de ganhar um título, é um time muito forte lá na Suíça, só que esse ano não tem jeito, é do Zurique, lá no campeonato. Então pode ser uma grande oportunidade para ele estar chegando na final. Dá para ir com o empatezinho anula também, a gente tem uma cotação interessante para colocar no bilhete, dá para explorar o empate. O outro cenário que dá para explorar em jogos da Suíça, principalmente jogos únicos, é o cenário de explorar gols, principalmente também se tratando do St. Gallen, tá? Acredito que pelo menos 2 ou 3 gols seja muito tranquilo da gente ver. O que pode, como é que eu vou falar? O que pode atrapalhar esse mercado de gols é se o Iverdon, por ter um time mais fraco, né, e por viver um mau momento, ficar ali na defesa, ficar tentando truncar o jogo, explorar uma bola, tá ligado? Uma bola parada, um contra-ataque, ou tentar levar esse jogo para prorrogação, para pênalti. Isso pode atrapalhar o mercado de gols. Mas eu acredito que o St. Gallen vem para amassar, irmão. O St. Gallen é um time que faz gol, leva gol, tem um estilo de jogo meio maluco. Então, explorar o mercado de gols também é uma pedida interessante. Quem quiser se sentir mais confortável, né, levar esse jogo para ao vivo e esperar sair o primeiro gol para poder trabalhar mais gols, também é uma pedida até mais tranquila para o jogo. Por quê? Porque se o Iverdon vier para se defender e o St. Gallen fizer o gol, aí não vai ter jeito, ele vai ter que sair, né, da casinha dele, ele vai ter que se expor, porque ele vai estar sendo eliminado. Da mesma forma também que se o Iverdon conseguir achar um gol, o St. Gallen vai ter que ir para frente igual maluco e pode ser um cenário interessante para a gente buscar gols. Mas o melhor cenário mesmo é o St. Gallen abrindo o placar, porque o time mais fraco tem que sair do estilo de jogo dele, se expondo, aí pode ser interessante, tá bom? Uma vez com bons olhos essa vitória também, placar para mim desse jogo, pô, 3-1, 3-0, depende de como o Iverdon vai jogar, né? Mas o St. Gallen gosta de tomar o gol, vou botar 3-2, irmão, 3-2 de maluco. 3h10 da tarde, mais um jogo de Copa, tem um jogo do brabo Bodo Glimt, que vai receber o Viking. Jogo único, semifinal, valendo vaga em final, e é um bom cenário. Cara, jogo do Bodo Glimt já vem na cabeça de todo mundo, gols, gols, gols. Mas vamos dar uma olhada aqui no histórico primeiro. Dos últimos 6 jogos entre as duas equipes, em todos os 6 a gente teve pelo menos 3 gols, e em 5 foram ambas marcam. Bodo Glimt vem de 6 jogos sem perder pro Viking, então tem um bom retrospecto. Bodo Glimt vem sofrendo gol nos últimos 8 jogos, dos últimos 9, em todos os 9, a gente teve pelo menos 3 gols, e dos últimos 8, em 7, foram ambas marcas, entenderam? Porque Bodo Glimt é sinônimo de gols. E o Viking, nos últimos 9 jogos, em 8, foi a primeira equipe a marcar. Mas enfim, tropa, 2 cenários para esse jogo. O primeiro, para mim, o mais tranquilo, é buscar o mercado de gols. É jogo único, vale vaga em final. 2 equipes over, principalmente o Bodo Glimt, que está jogando em casa, atual bicampeão norueguês. Tem tudo pra gente ver gols, então dá pra gente explorar o mar de 2 gols e meio ou o ambas marcam, mar de gol e meio, a gente nunca tem odd no jogo do Bodo Glimt, tá? O outro cenário para explorar, Bodo Glimt empate anula, apesar de não aparecer odd aqui, eu já dei uma olhada, ela tá em torno de 1,60 a 1,70, dá pra ir com um empatezinho, porque o Bodo Glimt, a tendência é que ele vença, tem um time melhor, tá? Mas quem se sentir mais confortável no mercado de gols, 2,5 ambas marcam, chance demais, placar pra mim desse jogo. Vou cravar um 2-1 pro Bodo Glimt, de leve, mas se o Viking se expor muito, esse jogo aqui o Bodo Glimt pode cravar mais, tá? 4h15 da tarde, toma de Copa. Tenho aqui Porto contra Sporting, semifinal, o jogo da volta. O primeiro jogo foi 2-1 pro Porto, lá na casa do Sporting. E é o seguinte, vamos dar uma olhada. Quando elas se enfrentam nos últimos 6 jogos, em 5 foram ambas marcam. O Porto não perde para o Sporting há 4 partidas, tá rolando aí um bom retrospecto. Porto vem de 4 vitórias seguidas, 6 jogos de vencibilidade, 4 jogos sem sofrer gols. Lembrando que o Porto está invicto ainda no campeonato, né? Já foram mais de 30 rodadas e o Porto ainda está invicto.
Já o Sport, em 7 jogos, em 5, dos últimos 7 em 5, a gente teve menos que 3 gols. Tropa, Porto é favorito? Sim, tá jogando em casa. Mas lembre, primeiro jogo foi 2-1 pro Porto, então o Porto joga com a vantagem do empate. Pode ser que não venha para ganhar, tá? Pode ser que venha para jogar com o regulamento debaixo do braço. É difícil se tratando do Porto? É difícil, mas a gente tem que levar em consideração, às vezes o Porto tá ganhando, chega no final do jogo, dá aquela relaxada, leva um empate. Então, assim, essa vitória eu só iria com empate anula, mas é clássico, e clássico eu tô de fora. Eu iria em mercado de gols, até porque o Sporting precisa vencer esse jogo, ele já começa sendo eliminado. Acredito que pelo menos 2 gols ou ambas marcam a gente veja, até porque normalmente quando elas se enfrentam ali, sai ambas marcam, a gente viu no histórico, tá legal? Então é só isso que eu exploraria. Mercado de resultados eu ficaria de fora. Tá, o Sporting vai vir com tudo, até porque o provável campeão da Liga vai ser o Porto, né? Tá invicto, tá com uma campanha sensacional. Então só resta isso aqui pro Sporting salvar a temporada dele e conquistar o título. Então, 2 golzinhos. Placar pra mim? 1-1 ou 2-1 pra alguma das equipes. 4h30 da tarde, voltando para o Campeonato Espanhol, tem um jogo entre Real Sociedad e Barcelona. Jogo interessante, Barcelona que vem de uma eliminação da Europa League e vem de uma derrota pro Cádiz dentro de casa. Primeira vez na história que o Cádiz venceu o Barcelona no Camp Nou. E eu tenho a Real Sociedad, que vive um grande momento, jogos de invencibilidade. Real Sociedad, que é a mandante do jogo, tem 55 pontos, é a 6ª colocada no momento, está na zona da Europa League, mas é Europa League não, da Conference League, mas ela pode assumir a vaga da Europa League do Betis, o Betis que já perdeu se ela vencer o jogo. E não só isso, ela pode se aproximar do Barcelona, que está na zona da Champions. Dependendo aqui de algum tropeço dos dois, ela pode se aproximar também e entrar de verdade nessa briga pela Champions League. Então, um jogo que vale muito para a Real Sociedad, porque é confronto direto ali em cima. Do outro lado, eu tenho o Barcelona, que estava numa fase sensacional, acabou tendo esses contratempos aí, esses últimos jogos que não foram bons, e precisa voltar a vencer para não deixar seus adversários sonharem. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando elas se enfrentam, normalmente jogo de gols, dos últimos 8 em 6, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 8 em 7 foram ambas marcam. Isso é interessante. Por quê? Porque o Barcelona era da época do Messi, né? Tanto que não perde para a Real Sociedad 14 partidas. Eu não vou entrar aqui nesse mérito, eu entro mais nessa faixa interessante aqui, que mesmo na época do Messi, a gente tem confrontos de gols entre as duas equipes. Real Sociedad vem de 5 jogos de invencibilidade, dos últimos 5 em 4. A gente teve menos que 3 gols. Como eu disse para vocês, Real Sociedad é a rainha do 1-0. Né? Vou voltar aqui, ó. Dos últimos... É o SofaScore, né? Não tem jeito. Dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve menos que 3 gols. Já o Barça vem sofrendo gols há 4 jogos. Dos últimos 5 em 4 foi a primeira equipe a sofrer. Tropa, é arriscado, mas eu exploraria um mais de gol e meio. É um jogo muito importante para a Real Sociedad. Ela não pode ficar nesse joguinho dela, ela tem que se expor jogando em casa. É um jogo muito importante para ela vencer. E ela pode também tentar aproveitar o fato do Barcelona não estar vivendo um bom momento, não está jogando bem. O Barcelona não jogou bem esses últimos jogos e conseguir cravar aí uma vitóriazinha. Do outro lado eu tenho o Barcelona, que tem um ataque forte, um time que precisa se encontrar novamente, precisa voltar a vencer, não pode deixar essa peteca cair na fase final do campeonato. Também é um time que vai trocar junto com a Real Sociedad, por isso que eu exploro 2 gols ou ambas marcam nesse jogo. 2 gols vem muito quente, tá? Mais de um golzinho e meio. Placar para mim desse jogo, 1-1 ou 2-1 pro Barça. 4h30 da tarde, Série B, isso aí, quinta-feira, 4h30 da tarde, CBF tá aproveitando o feriadão, ó, taca ali jogo na gente, vamos lá. Grêmio contra Guarani. O Grêmio é um time que foi apontado por todo mundo, inclusive por mim também, é muito difícil não falar que o Grêmio era um grande candidato a ser campeão da Série B, continua sendo, na verdade, até pelo elenco, cara. Se você pegar o elenco do Grêmio, não tô falando que é um elenco grande coisa, mas se você comparar com os outros da Série B, o elenco do Grêmio ele é muito melhor. Principalmente se você comparar com o do meu time, que é o Vasco, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. O Grêmio, apesar dele ser cotado como favorito, não tem jogado como tal. O Grêmio que tá na zona do rebaixamento da Série B, em 2 jogos empatou 1 e perdeu 1, ainda não fez gol nessa Série B, juntamente com a mesma situação do Guarani. Só que para mim, esse é o jogo ideal pro Grêmio virar a chave e seguir ali, ó, rumo ao acesso. Até porque o Guarani, ele vem de 5 jogos sem vencer. Guarani tá numa fase ruim. Cara, e o Grêmio jogando em casa, ele tem que vencer esse jogo. Se o Grêmio não vencer esse jogo, aí eu vou falar pra vocês. Aí ele vai cruzeirar essa temporada. Só que assim, tropa, eu não aconselho entrar seco no Grêmio. Eu gostaria de ter uma cotação, pelo menos no momento aqui que eu tô gravando, tá 1,60. Uma cotação interessante pra ir com o empate anula.
Tá? É muito difícil a gente entrar na vitória de um time que não tem se encontrado, tá ligado? Um time que não é nem questão de só não tá jogando bem, as coisas não dão certo, pô. Quem viu Grêmio contra a Chapecoense foi o massacre do Grêmio, não conseguiu fazer gol na chance da Chape, ela fez e acabou perdendo o jogo. Então, assim, eu aconselho tá indo com empate. Tá, e depois que o Grêmio realmente ali voltar a ter sorte, voltar a ganhar, aí vale a pena a gente fazer essas entradas secas, esses back no Grêmio. Mas é só uma ideia, tá? Se você tiver muita confiança, quiser entrar seco, não tem problema nenhum. Se você estiver vendo o jogo, pô, o Grêmio tá amassando, fala, não, esse é o jogo do Grêmio e tal, quiser entrar seco também não tem problema. Tô falando que eu gosto de ir com empate nesses casos, poder estar jogando a favor do empate, tá? Placar pra mim desse jogo, 2-0 pro Grêmio. Acredito que é hora do Imortal levantar, irmão. Tá na hora do Imortal. Pra gente fechar o nosso dia, eu separei até um jogo aqui. Deixa eu ver se eu acho pra gente. Pô, sou burrão, já era pra eu ter colocado aqui. Vamos lá, esse jogo aqui. Eu tenho o jogo do Cerro Porteño contra o Taquari. Esse jogo é pelo Campeonato Paraguaio. O Cerro Porteño vem num bom momento aqui. Ó, se você olhar, ele vem de 4 jogos de vencibilidade. E o Taquari, ele vem de 2 derrotas consecutivas. E não só isso. O Cerro Porteño, na classificação, é o primeiro colocado. Está empatado em pontos com o Libertad. O Cerro que em 10 jogos ganhou 8, empatou 1, perdeu apenas 1. É uma grande campanha. E o Taquari, em 10 jogos, venceu apenas 3, empatou 1 e perdeu 6 partidas. O Cerro Porteño, em 10 jogos, fez 23 gols, então ele tem média de mais de 2 gols por partida e sofreu apenas 6. Já o Taquari, em 10 jogos, fez apenas 7 e sofreu 11. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Cerro Porteño vem de 6 vitórias seguidas contra o seu adversário. Então, ó, freguês. O Taquari vem sofrendo gols nos últimos 4 jogos, dos últimos 10 em 8. A gente teve menos que 3 gols, até porque tem um ataque fraco. E o Cerro vem de 6 jogos sem perder. Então, tropa, para esse jogo aqui, né, quero explorar essa cotação. Também jogar a favor do empate. Para mim, o Cerro é bem favorito para vencer. Tem um time melhor, tem um grande retrospecto contra o seu adversário. Tá ali, ó, páreo a páreo na liderança. Para mim, ele tem tudo para vencer, tá? Mas, para colocar no bilhete, para a gente ficar mais tranquilo, vai com um empatezinho. A gente fica safe, tá bom? Mas a tendência é que realmente o Cerro vença. Eu cravo aqui 2-0. Um outro detalhe para esse jogo, dá para explorar o mercado de menos gols. O Campeonato Paraguaio é um campeonato under. O Cerro é um time que sofre poucos gols. O Taquari é um time que faz poucos gols também. Então acredito que tem tudo para ser um joguinho mais truncado. De 1-0, 2-0, eu entraria aqui no menos de 3 gols e meio ou menos de 2 gols e meio também. Beleza? Como eu disse, 1-0 pro Cerro, até um 2-0 também. Então é isso, tropa. Fechamos nossos jogos. Espero que seja um dia bom pra gente amanhã. Espero que hoje já esteja sendo também. Tá? Que a gente tenha mais sorte no bilhete. Ontem foi um dia, pô, sensacional. Só faltou o bet, mas faz parte. Conto com a presença de vocês amanhã. E vou dar um recado agora só pra quem ficou no final, hein? Aguarde que vai pintar uma parada aí diferente de tudo que vocês já viram, hein? Aguarda. Confia? Tamo junto, muita fé. Pra cima! Bom, tropa, para amanhã uma triplinha de 1,5 pra gente. Primeiro jogo eu cravei mais de 1,5 entre Porto e Sporting. Vale vaga em final, o Sporting já começa eliminado, então acredito que pelo menos 2 gols a gente veja. Segundo jogo eu cravei mais de 1,5 entre Real Sociedade e Barcelona. Confronto que vale vaga em Champions League. Também acredito que tem tudo para ser um jogo aberto. E para fechar, coloquei mais de 1,5 entre Bodø/Glimt e Viking. Confronto que também vale em vaga na final da Copa da Noruega. Acredito também que pelo menos 2 gols a gente veja. Essa é a nossa tripla, deu um total de 1,95 de odd. Sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto, muita fé. Pra cima!